Bem-vindos a mais um Checkmate. Hoje vamos abordar alguns dos grandes temas que estão na atualidade a nível nacional e passo desde já a apresentar o nosso painel de convidados da edição deste sábado. A Maria José Vitorino, eleita pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira e também eleita na Mesa Nacional do Bloco. O Rui Corça, que é do PSD do Concelho de Azambuja, é vereador do PSD na autarquia de Azambuja, e também o Nuno Mário Antão, que é eleito na Assembleia Municipal de Salvaterra de Magos pelo Partido Socialista e que também é nosso comentador já habitual. Antes de mais, quero agradecer a vossa presença e por terem aceito este convite para estarem presentes no Checkmate. Quero referir também que foi convidado um elemento da CDU para estar também neste Checkmate, no entanto, e por motivos de agenda não foi possível a sua comparência. Antecipadamente foram pedidos aos nossos convidados que sugerissem um tema que gostassem de debater neste programa. Esses temas têm a ver com a habitação, a política de saúde e o seu funcionamento e também os transportes e a mobilidade urbana. Vou começar pelas senhoras. A Maria José Vitorino sugeriu o tema da habitação e vou-lhe pedir que comece por fazer uma análise destas questões da habitação a nível nacional e também referir um pouco a alteração ou não da Lei de Bases de Habitação e dar também o seu ponto de vista e o ponto de vista do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria, Maria. O tema da habitação surgiu porque já havia outros. A saúde, os transportes, a mobilidade. E nós encaramos a habitação no âmbito dos direitos das pessoas, que não é exatamente o direito à habitação, é o direito ao abrigo. A habitação não é o direito à casa própria, não é o direito ao edificado. Faz parte dos custos da habitação, fazem parte dos custos do próprio edifício, seja comprado ou arrendado, mas também custos como a água, a energia e os custos da mobilidade. Ou seja, do nosso ponto de vista, quando se vê em termos de custo de habitação, temos que associar os transportes aos custos da habitação. É por isso que se aliviar a carga do custo de transportes é muito positivo. Isso tem que ser visto do ponto de vista das pessoas associado à carga do custo da habitação, que tem sido, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa, um peso que tem vindo a aumentar. Neste momento, nós sentimos muito o efeito da chamada gentrificação do centro de Lisboa e isso afeta toda a área envolvente. No Porto isso também acontece, no resto do país as situações são diferentes. De qualquer modo, é sempre um peso muito importante nas decisões que cada pessoa toma para a sua vida, essa componente da habitação. Nós somos a favor de uma intervenção pública neste sentido, nomeadamente através de medidas que interfiram com o livre mercado de habitação. Mas que tipo de medidas? Nomeadamente, por exemplo, medidas que têm a ver com a habitação pública por parte dos municípios, a estratégia de habitação, um plano estratégico, que é a lei recente. Os municípios alegam aquela questão de que não há espaços suficientes para... Não é, a questão não tem que ser vista assim dessa forma. O espaço é o espaço, o território é o território que existe. O problema é que a gestão do território interfere com a qualidade de vida das pessoas. E não é por acaso que há... quer dizer, não se pode construir em qualquer sítio de qualquer maneira, não é? Agora, mas também não se pode evitar a necessidade deste planeamento. Tem que haver um plano estratégico, tem que haver regras e, nesse aspecto, a lei parece-nos que vai no bom sentido. No entanto, do ponto de vista das autarquias, nem todas as autarquias estão muito atentas a isto. Primeiro porque confundem habitação pública com habitação social, que é uma coisa, não é a mesma coisa. Depois porque estão bastante condicionados por uma experiência em que o mercado da especulação imobiliária teve uma influência muito grande. Terceiro, porque talvez porque estamos habituados a que o emprego tem que estar sempre ao pé da porta, não percebemos que hoje, com a evolução, por exemplo, do teletrabalho e de outras modalidades de emprego, a distância em relação ao trabalho às vezes não é tanto em termos geográficos, mas em termos de acessibilidade à comunicação e
E nesse aspecto a habitação é mais do que isso. Por outro lado, naturalmente que as populações da zona à volta da Grande Lisboa gastam uma grande parte do seu tempo, não em casa, mas de casa para o trabalho, quer dizer, nas deslocações. E, além disso, também, o tipo de rede de transportes que se desenha compromete o ambiente, a poluição e a saúde das pessoas. É por isso é que, apesar de hoje ser o Dia Mundial do Teatro, eu vivo da cultura e da educação, e naturalmente eu fui na linha de teatro, não é? Achei que vamos fazer não uma revista à portuguesa, mas uma peça um bocadinho diferente. Esperemos que não façamos um teatro. Não fazemos um teatro no sentido do faz de conta. Claro, obviamente. E é por isso, para evitar o faz de conta, é que nós não podemos fazer um crochê só com uma agulha. Desculpem a minha figura de tricô, mas há uma coisa que são as rendas de 5 agulhas. Portanto, quando pensamos na habitação, temos que pensar nos transportes, temos que pensar na mobilidade, temos que pensar no ambiente, temos que pensar no acesso ao emprego. Porquê? Porque isto tem tudo a ver com a saúde. Se nós prevenirmos os problemas, temos uma população com mais saúde. Mas, por exemplo, e acho que é isso que nós todos queremos, não é? De que forma centralizada? De uma maneira geral. Sim. Cada um defende um caminho diferente para as coisas, mas eu não ponho em causa a nossa Constituição. Consagra os direitos e a igualdade de todos os cidadãos em todo o território. E, por exemplo, em relação à habitação, muitas vezes discute muito o que se passa numa parte do território, que é o território que tem mais população, e é natural, pesa mais, não é? Mas isto também se põe em relação ao interior, em que nós temos a situação contrária, o edificado, o desertificado. Eu trabalho também muito com zonas do interior, que é lindíssimo, o nosso país é dos países mais bonitos que eu conheço, e de facto há também que olhar para isso, não é? Ou seja, uma política de habitação também não pode ser canibalizada completamente pelas zonas densamente povoadas e densamente solicitadas pela especulação do território, que também é uma área económica importante. Nós defendemos o maior investimento, portanto, em linhas de habitação pública, para haver um controle de um mercado, quanto a nós, perigoso, até temos bem na memória a bolha imobiliária recente, mas defendemos também outro tipo de políticas que assegurem, tanto quanto possível, a igualdade de toda a população a uma dignidade e a uma qualidade de vida que inclui o tempo para si. E por isso este problema. No caso da habitação, e a lei também atina isso, há outra responsabilidade. Nós somos dos países com um clima mais moderado, ou ameno, e em que as casas são mais frias, em que as pessoas de idade têm mais problemas por causa disso. Porque descurámos durante muito tempo o problema da qualidade energética das casas. Isso é verdade, não é? Ora, também não é só, como vê, não é só metro quadrado, é o que é que se faz no metro quadrado. E também descurámos uma parte da nossa memória. Preocupámos em muitas habitações novas e menos em investir na requalificação. Não é só a reabilitação, porque há uma componente, de facto, de reabilitação do que existe, mas há uma componente de memória de nós próprios que se perde. E isso, do ponto de vista da saúde mental, quero-me cá parecer, que não é bom. Vamos também ouvir um pouco. Pronto, eu acho que tenho que me mandar calar, porque eu não tenho ideia. Bom, não tenho ideia do tempo, exato, confio em si. Vamos ouvir também o Rui acerca desta matéria de habitação, se tem uma visão diferente, isto numa altura em que as pessoas também, uma parte destes problemas de habitação tem a ver com o custo, por exemplo, das rendas, haver poucas casas, por um lado, para arrendar, depois o aumento das rendas, não só também na zona metropolitana de Lisboa e Porto, mas também acaba por afetar um pouco a periferia e, por exemplo, na Azambuja, em Vila Franca. Vila Franca os preços já estão os preços dispararam. Como é que se pode fazer face a estas questões práticas, que é o que as pessoas se vão preocupando? Como é que um governo ou como é que o poder político pode fazer face a estas questões ou alterar algumas delas, Rui? Obrigado, Marta. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os meus companheiros de debate.
A habitação, de facto, é um dos pilares da política e da política como eu o vejo, até a nível local. Não é? Se não nos preocuparmos com a habitação digna dos nossos concidadãos e a custos suportáveis, ou se não começarmos por aqui, havemos de começar quase por onde. Não é? Agora, de facto, falou nos custos, e há muitos custos que há à volta da habitação. Custos residenciais. E de certa forma, este tema prende-se com os outros, como a Maria José já disse, com os outros temas para falar hoje. Não se consegue falar de habitação sem falar de saúde, nem sem falar de transportes, ainda por mais numa área metropolitana como nós estamos, com uma carga e uma densidade tantas vezes desequilibrada. Portanto, Mas, Rui, defende, por exemplo, esta questão de uma linha que a Maria José defende, que tem a ver com umas linhas de habitação pública. De que forma é que isto pode eu acho que tem que haver uma regulação pública, tem que haver uma regulação pública, obviamente, nas questões da habitação, com o objetivo de reequilibrar o mercado. E há algumas políticas de curto prazo que nós estamos a ver a ser implantadas neste momento, eu temo que tenham efeitos perversos. Pode parecer contraditório, mas, por exemplo, esta nova questão dos espaços sociais e a redução do custo pode ter como efeito, não está em causa, nem eu estou contra, e já discutimos isso quando falarmos desse tema. A Zambuja está naquela precisamente, fronteira difícil. Mas pode ter o efeito perverso de continuar a facilitar que as pessoas saiam dos centros das cidades para a periferia, porque é mais barato, continua a ser mais barato e, portanto, na prática, quando devíamos estar a fazer um movimento contrário de prender as pessoas, nomeadamente as mais jovens, nos centros das cidades, estamos a atirar com elas para mais longe, cada vez para mais longe, facilitando a parte económica de as colocar mais longe. E, portanto, estas políticas têm que ser sempre vistas de forma integrada. E não é fácil, eu admito que não é fácil, porque temos muitas dezenas de anos, já não são anos, são muitas dezenas de anos, com políticas públicas que distorceram completamente o mercado. Quando tivemos, durante tantos anos, muitos municípios que os seus recursos, as suas fontes de financiamento assentaram muito em impostos ligados à construção, por exemplo, desequilibrámos isso e hoje o reverso da medalha disso foi um mercado imobiliário que parou e se calhar em Vila Franca hoje nota-se que os preços estão a aumentar, como na Zambuja se nota que os preços estão a aumentar porque não há casas, o parque não se renovou. E não há. Como o mercado está parado há 10 anos. Né? Como não se renovou, as dinâmicas próprias não se criam e, portanto, e agora, com esta pressão de atirar com as pessoas para fora do centro, não é? A pressão começa a ser feita nessas periferias. Nuno, relativamente a estas questões da habitação, para onde é que caminhamos, do teu ponto de vista? Pois, quer dizer, bom dia, cumprimentá-los, também desejar as boas-vindas, acabo por ser eu aqui, digamos que o mais antigo nestes debates, e permitam-me dizer que vocês colocaram a questão de uma forma muito interessante, que é nós não estarmos só, digamos que a discutir a questão da habitação, do arrendamento, da compra, mas estarmos a discutir o país no seu todo. No seu todo. E há aqui mas a tendência é dividirmos a discussão e termos as discussões sem interligarmos, e isso remete-nos para reflexões muito mais profundas, talvez até mais complicadas de ter assim num debate que tem um tempo certo para ocorrer, até porque isso depois nos faz andar e caminhar e perceber aqui um conjunto de outras coisas, nomeadamente o que é, por exemplo,
o Rui, vou dizer assim, mas queixava-se de que nós estamos a afastar as pessoas do centro. Nós temos aí 70% da população portuguesa numa faixa costeira de 50 km, da costa até Salvaterra. Isso já é outro problema. Da costa até Salvaterra, temos de norte a sul 70% da população. E de norte a sul estou a ser muito simpático, porque de Setúbal para baixo a percentagem diminui brutalmente. Ou seja, não é propriamente mau que se esteja a afastar as pessoas do centro. Não é, as razões é que não são as melhores. Nós hoje precisamos, porque não temos ainda isso, e há bocado falava-se da questão do ambiente, Estamos a afastar do centro, mas é para ficarem logo ali. Não é para irem para Santarém, nem para Castelo Branco. Criar condições para que possa ser ir para lá. De mobilidade, e não e só ir para lá implica, para além de outras coisas, nós termos, por exemplo, a infraestrutura tecnológica, que é uma coisa que nós não temos no país todo. O exemplo mais recente disso é, passa a publicidade, a Google, que se vai instalar em Oeiras, não é porque eles fazem muita questão de se instalar em Oeiras, é por onde têm a banda suficiente para conseguirem trabalhar. Porque se lhes dissessem a eles que era em Salvaterra que estava a banda, era onde eles se instalavam. O exemplo da Ubina na Covilhã é interessante. É, mas não tem massa crítica, não tem Não, pessoas suficientes neste momento. No curto da prazo, A questão da Covilhã e da Guarda tem outras especificidades, que eu contaram-me isso há pouco tempo, que tem a ver com os servidores da PT, agora não é bem PT, coisa que tem a ver com as temperaturas e com os custos associados ao arrefecimento dos servidores, que em territórios onde o frio abunda, digamos assim, é mais fácil lá estar. mais barato. Agora, nós temos é que aproveitar estas questões todas, não é? Aproveitar isto tudo e não empurrar as pessoas para fora, nomeadamente da área metropolitana de Lisboa, não é isso que se quer, ou da área metropolitana do Porto, mas cativá-las, seduzi-las para ocuparem o interior do país, porque isso resolve um conjunto de outros problemas de outra dimensão, que vão desde a especulação imobiliária, porque é muito mais no interior do país, apesar de não haver também habitação, há muito edificado, e isso com a reabilitação e a requalificação permite, digamos que, constituir-se como receita dos municípios de uma forma mais saudável do que aquela que foi o histórico, principalmente dos anos 80 e dos anos 90, e acaba por libertar as pessoas desta pressão que hoje têm, nomeadamente aqui na área metropolitana de Lisboa, que é este, eu vou-lhe chamar assim, é este pânico de um dia não conseguirem pagar a sua casa. Pode ser despejadas pelo senhorio, não é? Pois, agora aqui, pagar no sentido do rendimento que tem e também da pressão toda que é metida pelo setor imobiliário e pelo setor turístico, ligando as duas coisas. Isso traz-nos problemas seríssimos e interfere com toda a estabilidade das pessoas e vai até ao ponto de nós estarmos aqui, como a Maria José bem disse, de entrar na saúde das pessoas e as pessoas estarem cada vez mais sobre uma pressão que as leva a deteriorar a sua própria qualidade de vida. Agora, é esta a discussão que nós temos que ter em concreto sobre a habitação. Provavelmente assim dificilmente vamos tomar decisões, mas temos que começar por algum lado e esta é uma forma muito interessante de nós podermos ver esta matéria, associando agora, isso posso eu dar o salto para o tema a seguir, associando agora a questão da mobilidade e dos transportes, nós hoje temos um modelo que é conhecido por praticamente toda a gente da área metropolitana de Lisboa, o da área metropolitana do Porto será muito, muito semelhante, mas o resto do país ainda é assim meio confuso, ainda está dependente porque os próprios autarcas e as comunidades intermunicipais não têm esta vocação, nunca tiveram esta preocupação, digamos assim, ou a pressão sobre os transportes públicos, é uma coisa completamente diferente em Abrantes do que é na Abuja, para não falar das grandes cidades, e isso é preciso estabilizar isso e provavelmente alargar este tipo de medidas com esta ajuda, porque isto efetivamente é uma ajuda às famílias para todo o país
E assim constituir-se também como forma de atração das pessoas saírem dos grandes centros. Não sei se só a questão dos transportes, só a questão do custo dos transportes será suficiente. Agora, nós temos esta medida dos transportes públicos que vai permitir alargar a mobilidade de toda a gente. Esta é uma das bondades desta medida, é que serve a todos, não independentemente da classe a que pertencem. Uma das bondades é permitir que as pessoas tenham mais liberdade financeira. E isso vai acabar por ajudar e muito o país, e provavelmente resolvidas questões como esta zona cinzenta onde está a Azambuja, resolvidas questões como a questão do entroncamento Lisboa entre o regional, o suburbano e o metropolitano, vamos agora dizer assim. Acho que para a área metropolitana e para o Ribatejo, que é de onde eu venho, nós vamos ter um alavancar do desenvolvimento daquele território que é fantástico para nós. Admito que depois o facto das pessoas estarem a sair de Lisboa e das grandes cidades, se não constitui outro problema, até porque hoje isso é perfeitamente abafado pela gentrificação que há pouco aqui também foi referida, com a questão dos turistas e de tudo isso, mas nós sabemos o que é que aconteceu a outras cidades europeias que tiveram este boom, e não é que tenham deixado de ser centros de atração turística, mas tiveram uma redução efetiva do número de turistas, e nós devemos ter esse pico também, e isso depois há de constituir outro problema. Mas, Nuno, parece, por exemplo, que o facto dos espaços terem vindo a ter esta redução tarifária faz com que, ou seja, alivia financeiramente as pessoas que já têm passe, que já usam os transportes públicos, ou achas que vai haver uma fatia da população que vai passar a largar o carro e usar mais os transportes públicos? Não, a médio prazo, se calhar não é no imediato, não diria para o mês que vem, mas provavelmente num espaço de 3, entre um trimestre e um semestre, há muita gente que vai experimentar primeiro e vai acabar por... E aí é que vai ser o problema. Vai acabar por passar a experimentar. É claro que isto, no imediato, se nós pensarmos nisto, se isto acontecesse agora no dia 2 de Abril, vai acontecer no 1, porque o 1 é sempre aquela data. Pode ser mentira. Pode ser mentira, mas isto acontecesse Essa, já em Abril era absolutamente caótico, não é? Não há empresa nenhuma, nem as públicas, nem as privadas, que estejam preparados para grandes aumentos de utilização. Mas, perante essa perspectiva, quer já as empresas públicas nos mais diversos níveis de administração, quer as empresas privadas, que certamente se sentem tentadas também a fazer mais investimentos, nomeadamente nos autocarros, nos barcos, nos comboios, no metro, nos carros das viaturas ligeiras de transporte coletivo. Certamente que nós, a médio prazo, aquilo que eu dizia há pouco, vamos ter muito mais oferta. Agora, se for um boom de imediato, pois efetivamente a questão de combustível. Também o Rui e a Maria José sobre esta questão. Rui, não sei se temos regras ou se isto vai andando para não, cima vai e para andando, baixo. podem ir conversando. Ora bem, esta questão dos transportes, eu quase que me apetecia fazer aqui um bocadinho de histórico deste processo, para se perceber como é que, desde a sua gênese até agora, este processo, a meu ver, foi completamente subvertido. Por questões, quer-me parecer, meramente eleitorais. Mas eu não quero entrar por aí já, porque acho que é uma boa medida. É uma boa medida do ponto de vista que há um desequilíbrio muito grande neste país, não só nas áreas metropolitanas, mas também do custo do transporte público. O custo do transporte público tem sido, nos últimos anos até agora, exageradíssimo. Quando para qualquer deslocação sai mais barato 2 pessoas irem num carro do que usar um transporte público, há qualquer coisa que está errada. E o problema é que
estas medidas não estão a atuar sobre isto. Não, estão a resolver, a tentar resolver o problema numa perspectiva de curto prazo, da forma mais simples que há, que é pôr o dinheiro do Estado em cima, e quando se põe o dinheiro do Estado, como se está a pôr, com o dinheiro do Orçamento Geral do Estado, estamos a criar desigualdades, porque a relação entre o que se paga de impostos e o que se beneficia passa a ser desigual no país. E, portanto, é a questão clássica de que são os contribuintes de Bragança ao Vila Real de Santo António também contribuem para pagar o custo de transporte das pessoas de Lisboa e do Porto. Como é que se resolve isto? Ou o que é que está agora a acontecer? O que está a acontecer, e se falarmos agora aplicado às nossas terras e às nossas populações, também está a haver um tratamento desigual. Porque o dinheiro, mesmo assim, que o Orçamento Geral do Estado vai disponibilizar para a área metropolitana de Lisboa, é 5 vezes mais do que o dinheiro que disponibiliza para a Alzira do Tejo, por exemplo. E, portanto, há um desequilíbrio e uma desproporção enorme entre uma coisa e outra. Resultado. E depois são políticas desenhadas com regra e esquadro, porque a organização do território, na minha perspectiva, e as políticas aplicadas ao território não podem ser feitas sempre com critérios geográficos e com fronteiras de regiões, de municípios, de distritos, porque há dinâmicas diferentes. Há uma parte do Concelho da Zambuja que está ligada na dinâmica da área metropolitana de Lisboa. Não é por acaso que há uma linha urbana ou suburbana que chama-se linha da Zambuja, porque acaba lá. Mas, para o efeito dos transportes, tratando isto na forma regional que temos, a Zambuja está na cima da Alzira do Tejo, não está na área metropolitana de Lisboa. E, portanto, está fora do passo dos 40 euros. Mas que assim vai ter uma redução, não é? Vamos ver. Porque o valor que o Orçamento Geral do Estado manda para a nossa CIM é 1.600.000 e qualquer coisa mil euros, que ao pé dos 25 milhões, 30 milhões da área metropolitana de Lisboa, não chega. E, portanto, como é que se vai fazer esta compensação? Não é? O que é que vai acontecer a pessoas que estão 6 ou 7 km da Zambuja, que passam a pagar um passe de 40 euros e têm acesso a toda a rede de transportes públicos, desde a sua casa até Lisboa e andar em Lisboa, comparado com uma pessoa que 6 km depois gasta 90 euros. E se tiver um apoio, esse apoio vai passar a gastar 80. Portanto, a diferença aqui é substancial e a pressão, lá está, e depois entramos aqui num problema de competitividade entre vizinhos, da atratividade das pessoas. Maria José, também como é que vê estas questões? Vamos lá. Se nós pudéssemos desligar o mundo e começá-lo outra vez, provavelmente fazíamos as neiras novas, não é? Portanto, a política também é a arte do possível. E por isso é que às vezes é muito difícil nós elaborarmos as críticas sem transformarmos as coisas num torneio entre duas cores diferentes. Não é assim. Aqui, como o Rui diz, é uma medida boa. Claramente não houve estudos prévios para esta medida, ou pelo menos fracos. Claramente
o dia a seguir à medida é o dia em que tem que haver uma grande capacidade de acompanhamento e de agilidade para responder a situações como, por exemplo, ultrapassar os 30% de aumento de procura dos serviços públicos de transportes. Não tem Vamos lá ver se são capacidade de 30%. resposta. Se ultrapassar isso, os próprios dados que nós temos dizem que há uma situação Marisa, deixa-me dar um exemplo. Deixa-me só dar um exemplo. Eu ia dar o exemplo da Zambuja, que os comboios ficam cheios na Zambuja. Ora está, era isso mesmo que eu ia assim, falar. É que eles chegam à Vila Franca e já vão cheios. Vamos a Vila Franca. Portanto, porquê? Porque o fornecedor de transportes ferroviários cortou a manutenção, Posições, cortou horários. o número de carruagens e dizem, e podem dizer do outro lado, mais uma razão para não cortar, agora tem que se pôr, não pode dizer que não tem procura, não pode dizer que não tem escala, não é? Não têm capacidade financeira e onde é que se vão Bem, procurar essa capacidade financeira? Bem, vamos lá ver. Daqui a 2 meses estão a pedir ao mesmo. Uma parte dos problemas que nós temos de mobilidade vem também do desenho urbano, tal como ele foi feito. E de outras coisas, como o emprego, como outras coisas que fazem com que, de facto, já haja uma grande desigualdade na distribuição da população, não é? E se o critério é a massa fiscal, quer dizer, então dos contributos para os impostos, há uma diferença bastante grande entre zonas do país. Mas isso hoje não é a maneira de analisar. penso eu acho que todos os cidadãos têm que ter equidade no acesso aos bens essenciais, aos serviços. Equidade, sim. Igualdade. Eu disse equidade, não Pois, disse igualdade. é verdade. E igualdade também não quer dizer que seja da mesma maneira. Agora, vamos lá ver do ponto de vista do cidadão. O que é que as pessoas veem? Vão fazer contas. É simples. O passe custa 40. Ir de comboio custa quantos? Mas há pessoas que não fazem contas, também é verdade. Mas a maior parte das pessoas fazem contas. E se há alguma coisa positivo, a crise que nós passamos ultimamente nos trouxe, é que nunca como agora as pessoas fazem tantas contas. Há mais pequena coisa. Eu hoje estive a distribuir folhetos sobre esta medida, integrada na campanha da campanha às europeias e também em relação aos passos, e ouvi imensas pessoas ali em Vila Franca que vinham de Alenquer, que vinham da Zambuja, que vinham do Porto Alto, que vinham... Pronto, e tivemos... Foi uma conversa muito interessante. E as pessoas estão a fazer contas. Estão a fazer contas ao detalhe. Perguntam pelo passe família, que antes de julho não estará aí. Claro que não perguntam por uma coisa que está por trás disto e que normalmente o cidadão não sabe. É que havia concessões aos operadores rodoviários e outros que terminam este ano. Exato. E, portanto, há uma renegociação ou seja, já havia dinheiro do Estado para estas coisas, mas noutro formato, para várias empresas, não é? Que elas próprias não têm uma informação sobre isto. Até os motoristas não sabem. das caminhonetas não sabiam como é que iam dizer às pessoas, porque essas empresas não estão interessadas, querem ver o que é que vai acontecer. E nós todos queremos ver o que vai acontecer. Agora, tem que haver também essa capacidade de tirar, ou seja, estes meses até o verão vão ser meses de teste desta medida também, e, ao mesmo tempo, de uma outra medida que é haver uma entidade prestadora de serviço de transportes pública na área metropolitana de Lisboa. De que se fala menos, porque as pessoas querem lá saber da entidade, querem saber do passe e do custo do passe, e imediatamente, eu ainda ontem estive com uma cidadã que trabalhava em Vila Franca, vivia no Seixal e gastava 100 e tal euros de passe e tentou arranjar um emprego em Setúbal e de facto, do ponto de vista do passe, ficar em Vila Franca era a mesma coisa que ir para Setúbal, mas do ponto de vista do tempo. Exato, o tempo que se gasta nos transportes. Agora, o tempo é um dos fatores. O tempo é que é hoje a distância. Ora bem, o tempo é a distância, mas também é verdade. Chegar mais depressa ao engarrafamento para Lisboa não é propriamente, quer dizer, acho eu, o sonho de qualquer pessoa, não é? E pode ser melhor viver em Azambuja, porque as casas não sobem tanto como nas zonas passadas, chamadas passadas, bem passado, mal passado. Então, não sei, pode ser, sabe que eu venho de uma longa tradição, uma família com uma longa tradição de comércio, e não consigo deixar de olhar para as pessoas, para as coisas desta perspectiva. E, de facto, pode ser, depende de se os comboios funcionam. Porque, repare,
Supressões de Estou na horário. Zambuja. Epá, está bem, pago mais, mas tenho lugar sentado. Se vou em Vila Franca já não A tenho. lotação. Quanto é que isto vale? Para mim, que tenho um problema de pernas, nem quero saber o que isto vale. Vale imenso. Exato, portanto. Não, isto, posso levar bicicleta agora, por causa das gerações, não é? Posso levar bicicleta? Ah, sim. Ou de fora. Comboio. Só se levar a bicicleta pendurada lá de Pendurada, fora. não é? Ou seja, tem que haver pressão de todos nós, não é? Para já, quem tem alguma responsabilidade em termos políticos, e nós aqui temos todos, e não sei como é que vivemos às vezes com ela. Depois de todos os cidadãos, para puxarem, desculpem, o burro para o caminho que lhe interessa, não é? E o que lhe interessa é melhores serviços, mais baratos, mas bons, em qualidade, contando o dinheiro e contando o tempo. E esta questão do tempo é uma questão importantíssima. Mas Já eu acho agora, que queria a pressão deve tentar... A pressão deve ser toda metida no tempo. Hã? Eu também não acho que Não. a ótica do tempo... Pressão, conforto, Nós, por nós exemplo. nos esquecemos às vezes Mas que os deixe-me dias têm só, 24 horas. deixe-me só uma coisa, é assim, o tempo, o que rouba mais o tempo às pessoas, à maior parte das pessoas, é a desregulação completa do mercado de trabalho. Por exemplo. Trabalham que nem cães, imensas horas, com turnos, em 2 empregos. Ou seja, a pobreza não é só o estender a mão a pedir a esmola. A pobreza é isto. Mesmo que a pessoa depois no fim do mês tenha dinheiro no banco. Porque isto é de facto, do nosso ponto de vista, a selvageria do capitalismo. E uma selvageria feroz, não é? E portanto o tempo, é evidente que isso nada destas coisas, voltamos à história das 5 agulhas, a gente fala das coisas parcelarmente, porque não temos capacidade de falar de tudo ao mesmo tempo, mas temos consciência que tudo isto anda ligado, não é? Mas mesmo nesta circunstância do trabalho desregulado, 4 horas por dia em transportes é muito. Não é? Vamos depois Nas tais 24, avançar, nas tais depois 24. finalizarmos esta matéria, ainda depois para Deixa-me irmos só aqui às questões de desmistificar saúde, aqui vamos terminar. um argumento que é uma coisa que me parece em que nenhum de nós deve entrar, nomeadamente que falamos que somos também decisores públicos, que é este argumento de que o cidadão de Bragança está a pagar os transportes públicos do Porto ou de Isso Lisboa. também não concordo. Porque se nós vamos fazer contas assim, o cidadão de Bragança, ou os munícipes e os habitantes de Bragança, não geram impostos suficientes para suportar, por exemplo, as despesas com os hospitais de centro de saúde. E a eletricidade? E às 2 por 3, o cidadão da Alemanha, da França e da Holanda, por exemplo, são 3 países contribuintes líquidos para a União Europeia, também pagam os seus impostos que ajudam os portugueses a desenvolver o seu território e as suas políticas. Essa não é uma não questão em que nós não devemos embarcar, porque isso significa voltar portugueses contra portugueses, o que tem um efeito político-partidário interessante, conforme a zona em que a gente está a falar, conforme o período de tempo em que nós estamos a falar, mas que gera um desconforto entre todos nós, que na maior parte dos casos ele não é real. Não é real. Ninguém questionou, por exemplo, os médicos. E não são assim tão poucos, ainda não são os ideais, ou não são em número suficiente que permita às pessoas terem as respostas que devem ter, os 1.000 euros acrescente no rendimento dos médicos que vão para o interior do país. Alguém tem que suportar esse custo, é o Orçamento de Estado, esse custo é suportado pelos impostos dos portugueses no seu todo, e essa é uma questão. Sobre se a resposta depois da manhã vai ser satisfatória com os transportes que nós temos hoje. Pois, provavelmente não será. Agora, não fazer nada e esperar que, por exemplo, as empresas e o próprio Estado invista em mais barcos, mais comboios, mais autocarros, não é? Sem haver uma medida, antes neste caso, a redução dos preços do passo social, era um exercício de pescadinha de rabo na boca. Nós temos já 2 décadas de experiência disso. Esta medida tem, obviamente, tem que ser limada e vai ser limada em andamento. E essa é uma das virtudes dos portugueses, ao longo da sua história, desde a sua origem, nós temos feito o percurso, ora de barco, ora por terra,
do ponto de vista histórico daquilo que foi darmos a globalização, foi a andar e a construir, E por isso também temos muitas falhas e muitos erros, também motivadas por isso. Ainda sobre esta matéria e depois vamos avançar para as questões da saúde. Tenho que dar aqui uma réplicazinha por esta razão. Isto não é inteiramente verdade, porque estamos aqui a brincar com a estatística. E se é certo que a região que mais impostos gera para o Estado é a região de Lisboa, se formos ver aos impostos que são gerados pelo rendimento direto das pessoas, deixa de ser a que mais contribui É o norte. para Mas é o norte litoral. O que é que eu quero dizer com isto? É que é falacioso dizer-se que a maior parte dos impostos que estão aqui também podem vir aqui. Não veio Mas é o argumento com que chega. Eu sei. O argumento foi dito ao contrário. São os de Bragança que pagam em Lisboa. E, portanto, desse ponto de vista, do cidadão comum, o rendimento per capita é maior fora da área metropolitana de Lisboa e, portanto, também gera mais impostos diretos. Depois há os outros impostos todos que são mais gerados aqui, mas isso é outra coisa. Não deixa de ser relevante, é que, e não é assim tão falacioso como isso, é preciso haver a solidariedade e ela existe, sem dúvida nenhuma. Mas a coesão é importante, mas eu quando referi a esta desigualdade, referi-me por essa via, mas também pela via de que a nossa comunidade intermunicipal tem um valor que é 5 ou 6 vezes inferior à área metropolitana de Lisboa. É verdade, somos sim, senhor. Está aqui com um peso desproporcionado. Precisamente por esse desenho do ordenamento do território que leva a que estas coisas acontecem. Por exemplo, a Zambuja é prejudicada, literalmente, os habitantes da Zambuja. No acesso aos fundos europeus. Ou não têm acesso a esta medida, não é? Porque estão fora da área metropolitana de Lisboa, porque a área metropolitana de Lisboa estava em convergência, não é? E isso não dá acesso aos fundos comunitários, e no caso da Zambuja foi para Alzira, que depois saiu para o Alentejo. Este desenho todo é sempre feito, é sempre a decidir com, neste caso, com o autocarro ou com o barco a andar, com o transporte a andar, depois leva a que estas coisas aconteçam. Agora, certamente, este desequilíbrio. E depois, deixa-me só completar uma coisa, é que fazem-se estudos sobre a mobilidade e chega-se à conclusão, por exemplo, que na comunidade intermunicipal há 15 mil pessoas que usam transportes públicos. Mas este estudo é feito para dentro, é feito a pensar nas pessoas que se deslocam dentro da comunidade. Não há estudos de mobilidade. Não olhar, porque só da Zambuja para Lisboa, de comboio, vem 15 mil. A gente vai para E não são só da Zambuja, porque se fossem só da Zambuja não ficava lá ninguém. Não é? São pessoas que vêm do Cartaz, são pessoas que vêm de Rio Maior, são pessoas do outro lado a mesma coisa, de Salvaterra ou de Benavente. Há autocarros, não é só o comboio que está aqui, também há o rodoviário, há autocarros que vêm. Eu ouvi um número de Benavente todos os dias, de manhã, saem autocarros que levam 1000 pessoas para Lisboa. Que eu concordo que é uma coisa muito interessante. Há um desajustes. Cruz e Salvaterra. Do ponto de vista do Carreiro das Formigas, digamos, há um desajuste entre o GPS e o mapa real. Como quando a gente há uns GPS que nos mandam ir por sítios que são sentidos proibidos, já nos aconteceu. Sim. Agora vira à direita, depois a gente não pode estar lá. Agora o que é que está a acontecer na realidade? É sempre uma má zona para virar, é à direita. Sim, mas ainda é pior a gente seguir só uma voz que nos diz qualquer coisa e não olharmos para o caminho. Já ultrapassamos essa fase. E não olharmos para o caminho. Olhando para o caminho, de facto, a mobilidade das pessoas alastra, para além da área metropolitana de Lisboa. É como nós ainda temos distritos do ponto de vista eleitoral, por exemplo. Os distritos são do ponto de vista eleitoral e não sei se do ponto de vista do comando das polícias. Parece-me que não sei se isso ainda existe. Porque tirando isso, nós já não temos unidades de decisão territorial que correspondam aos distritos. Tens a área metropolitana de Lisboa, tens as comunidades E o problema é quando muda de serviço, muda a região. Tens as NUTs. Ou seja, isto parece que é um jogo de matrioscas
feito de propósito para que a gente não perceba para onde é que vai. Eu não tenho nada à teoria da Às conspiração. vezes parece isso. Eu às não vezes seguro, parece. eu não Não sei se tenho. parece, não sei se não foi feito mesmo assim. Eu Claro que não, mas a eu, decisão em concreto pode ser mas eu tomada agora por- não, por algum não me dá bondade, jeito não é? fazer a teoria da conspiração. Não quero. Pronto, portanto, não vamos pensar que tudo isto aconteceu por acaso. Por acaso. Não é? Claro que não é por acaso, porque isto beneficia uns, prejudica outros. Há sempre interesses, não é? Há sempre consequências nisto. Há sempre quem saiba melhor usar o cavalo em andamento e quem tenha mais dificuldade em perceber esse tipo de movimento ou em acompanhá-lo, porque tem outras questões. Nós temos duas regiões no país, os Açores e a Madeira, que têm, de facto, a sua realidade própria. Portanto, estamos a falar já de uma parte do país. Quando estamos a falar disto, já estamos a falar de uma parte do país. E muitas vezes esquecemos disso. E quando falamos, porquê? Porque também temos os tais na nossa cabeça também temos estes desenhos. Quanto à mobilidade, os estudos de mobilidade existem vários estudos, que mostram que há, para lá da chamada área metropolitana de Lisboa, vem de Santarém, vem até às vezes do entroncamento, vai até Setúbal. E vai até E Torres até ao Vedras, e mar, até vai até ao mar. a Lardinhém, e vai até Santa Caldas da Cruz, Rainha, até Santa Bombarral. Cruz, Bombarral, a oeste. Portanto, toda esta zona, há pessoas que andam quilómetros diariamente. Não Para se só deslocarem em para termos os seus de, locais de trabalho. não só há o transporte das pessoas, a mobilidade das pessoas, a mobilidade diária, como há o transporte de mercadorias, portanto, tudo isto é toda uma imensa aldeia, vamos tratar assim isto, que tem que ser fornecida de coisas diariamente e que tem, portanto, isto é, por isso é que devíamos estar a discutir, ter discutido muito melhor, o desenho das cidades, o desenho do território, em vez de tomar as decisões como se fôssemos uma espécie de Polinésia, cada concelho é uma ilha, Entretanto, e nem sequer uma piroga tem para ir ao outro lado. Não é? Deixe-me só dizer-lhe, antes de passarmos, deixe-me só mas dizer qual é a centralizar consequência aqui um pouco as do questões. facto de dizer há pouco que as pessoas faziam contas. E as pessoas vão fazer contas e vão colocar muita pressão em Vila Franca. Pois, eu sei. Sabe porquê? Porque as pessoas estão a fazer Estamos a falar contas da parte e enquanto do que Ribatejo, apanhavam, sim, desde Luzia, todo este eixo da Luzia, Alenquer, Zambuja, o que é que as pessoas faziam? Como Sobral. usavam um transporte o mais direto possível para Lisboa. E vão deixar de o fazer, e é o que está a começar a acontecer. As pessoas vão ter um transporte até ao limite da área em que beneficiam do passe dos 40 euros, do passe dos 40 euros, e depois vão apanhar. E quando elas perceberem que não funciona porque não há infraestrutura para os transportar, vai ser uma chatice. Vamos ver depois como é que estas questões se vão desenvolver. Entretanto, e passando para a questão da saúde, o Rui quis abordar também este tema e, enfim, o seu funcionamento. Só dar também aqui alguns dados que a OCDE identificou Portugal como um dos 3 únicos países onde os gastos com a saúde decresceram entre 2009 e 2017. Por outro lado, temos também a recente contestação por parte de alguns profissionais da área da saúde, nomeadamente os médicos, os enfermeiros, e a própria Ministra Covida no Parlamento admitiu que a meta de todos os portugueses a poderem vir a ter um médico de família não vai ser possível alcançar. Rui, que análise é que faz este ano alcançar, ou até o final da legislatura alcançar? Que análise é que faz do panorama da saúde por esta altura a nível nacional e que situações são mais urgentes e de que forma é que podem ser resolvidas? Devo relembrar que o objetivo desta forma de governo que temos era que em 2017 todos os países tinham médico de família. E isso, de facto, não se verifica e além de não se verificar, obviamente está sempre a adiar essa situação. Há falta de médicos, todos sabemos, e também há falta de capacidade de fixar os médicos que há. E essa é a segunda parte do problema, que tem a ver com o desinvestimento que houve na saúde já há muitos anos, que o setor privado, em muitos casos, paga melhor do que o público, mas havia outras coisas que prendiam os médicos ao setor público que deixaram de existir. E, por incrível que pareça, essas
esse desinvestimento, como se diz muitas vezes hoje em dia, que aconteceu na saúde, aconteceu mais nestes últimos anos, pós-Troika, do que dentro do período da Troika. Como é que é possível dizer isso? É Qual possível, é o dado? Qual é o dado em concreto? é possível, É em número de profissionais, é em orçamento de Estado, qual é o dado que o leva a dizer que eu vou desistir. num período histórico, eu agora vou dizer que é a responsabilidade, não vem ao caso, mas há um período histórico de intervenção externa, certo? em que há um corte de 1.000 milhões de euros no orçamento da saúde. E depois há um período pós-intervenção, em que há um aumento de 1,3 mil milhões de euros no orçamento da saúde. Estes são dados concretos. Então, como é que se diz que há um desinvestimento? São dados concretos, mas são em coisas diferentes. Enquanto que o corte dos 1.000 milhões de euros não foi feito em profissionais. Não, foram menos 4 mil. Eu, por acaso, estou bem preparado certo. agora com os números. Não Tenho-os aqui todos na cabeça. Saíram 4 mil profissionais da saúde. Mas saíram, não foi porque foram deitados fora. Não, foram convidados a ir para o estrangeiro, se bem se lembra. Foi a realidade do país que implica isso. Eu não queria ter a discussão entre Pronto, a culpa não é é sua, isso. a culpa é minha. Claro, não. A questão não é essa. É que o desinvestimento não foi feito tempo. Foram já saíram, menos 4 mil. mas não foi o Estado que despediu os profissionais. Não, como é óbvio. Vão-se embora para poupar 1.000 milhões de euros. Não foi isso que aconteceu. Mas, quando fala que houve um investimento de 1,3 milhões, foi em pessoas. Já foi muito mais em pessoas, que são necessárias, mas não foi nas condições que prendem as pessoas. Não foi no investimento nas instalações, nos equipamentos, na formação, que é fundamental para manter Não as se pessoas. consegue fazer tudo, não se Pronto. consegue vir de um pico, Por isso- de um pico, por isso dois é que picos, não se- que é o pico da formação dos profissionais, porque isso também tem, agora não vamos aqui buscar Por isso buscar é a que eu digo responsabilidade que não para foi ela Ferreira estragado Leite, antes. Ministra da Educação. Não, por isso é que eu estou a dizer, é que isso não foi estragado antes e incrivelmente Não, foi estragado, não é uma foi questão de estragado ser depois. estragado, é uma questão histórica. O que nos leva a que ainda não temos médicos de família. No meu concelho, eu tenho pelo menos uma freguesia que não tem médico de família. Nenhum, zero. Esta legislatura foram 1.309 médicos de família. 25% dos utentes do meu concelho não têm médicos de família. Respondem-me que contratam tarefeiros para permitir que essas pessoas tenham assistência. É verdade. Têm alguma assistência, mas nós temos um sistema montado em cima do médico de família e só o facto de não terem médico de família complica muito. Não temos. Porque É um problema de organização, Salvatore, porque é um também tem problema de organização e é um problema de organização que provavelmente pelos lobbies e todos os interesses que há neste setor tem uma regra que é voluntária e, portanto, têm que ser os próprios profissionais a organizarem-se para aderirem e criarem essas unidades. Portanto, se eles não tiverem interesse em fazer isso, não acontece. Mas o diagnóstico Quando está aprovado, feito. deixa-me só dizer isto, quando está aprovado que funciona muito melhor e também não se percebe porque é que o Estado e o Governo, percebendo isso, não toma medidas para obrigar a que passe a funcionar assim e dessa forma. Pronto. Como também há o problema sem novas mas depois a saúde e o sistema de saúde às pessoas não é só médicos, é também enfermeiros. E o problema dos enfermeiros é maior, lá está, houve saídas, mas também há quadros que não, estão completos no papel, mas depois na prática os enfermeiros não estão lá. E o que acontece no meu concelho, por exemplo, nos outros não sei, mas no meu concelho acontece, 40% da força de trabalho dos enfermeiros não está lá. Ou está no sindicato, ou está de baixa, ou está de não sei o quê. Essa questão dos sindicatos. Não tem a ver com os sindicatos, eu estou a dizer. Já foi. Isso não é questão agora. Isso acontece e, portanto, o que eu digo é que isso pode acontecer. É óbvio que as pessoas que estão doentes têm que estar doentes, têm que estar de baixa. As pessoas que têm filhos têm que estar de licença. Obviamente que sim, mas o sistema não tem capacidade de gerar
contratações para substituir essas pessoas. Portanto, o Rui acha que o sistema devia ser alterado. Porque Eu o a- eu- diagnóstico está feito, os Eu problemas acho que já estão bem assentes, tem a ver com esta questão dos recursos humanos. O sistema tem de ser alterado ou passa tudo tem por a mais ver- investimento? Há coisas que não têm a ver com investimento. Há coisas que não têm a ver com investimento. Imagina a situação, se há um enfermeiro que está de licença parental, não há um sobrecusto se, contabilisticamente, obviamente, tal como nas empresas, se contratar um enfermeiro substituto. Ok? A licença parental não é paga pela mesma fonte. É isso? Contabilisticamente não é. Não é. Não é paga Até pode ser por da mesmo mesma fonte. orçamento Portanto, do Estado. não afeta o o orçamento daquela unidade de saúde. Sim, exatamente. Ok? Pronto. Por exemplo, uma questão que nos afeta hoje muito, às tantas nós andamos muito entusiasmados com as novas tecnologias, as novas formas de acesso, e que são todas ótimas para facilitar a vida das pessoas e o acesso à saúde, e pode-se marcar uma consulta na internet e tudo e mais alguma coisa. Esquecemos que as nossas populações, muitas vezes, não têm capacidade de aceder a esse tipo de serviços. E depois não atendem o telefone. Não é? nos centros E não de saúde. atendem os telefones no centro de saúde, que a desculpa que as pessoas podem marcar a consulta na internet. Quando esquecemos que metade, se calhar, da população não tem possibilidades de fazer isso. Possibilidades não é uma questão socioeconómica, é uma questão de educação, é uma questão da idade que têm, de adaptação a essas coisas, não é? E da falta de respostas locais a montante da questão da saúde. Porque nós devemos lá chegar e espero que se consiga chegar todos suficientemente saudáveis, mas a determinada altura da vida, uma dor qualquer, acordar com uma dor num braço deve ser, é hoje que vou morrer. Não é? E a resposta é o centro de saúde. Não é? Esse é que é o problema, é que a resposta não há é que o sistema hoje, a resposta é o hospital, é a urgência do hospital. E depois o Hospital Vila Franca, a urgência do Hospital Vila Franca, quando abriu, já estava em overbooking, porque é tudo para o hospital. Já estava até quando Maria fechou, José, quando Maria fechou o José. velho hospital, já estava muito em overbooking. Mas não é só a urgência, no caso do Hospital de Vila Franca, até os próprios serviços que não são urgência estão para lá da capacidade inicialmente. Pronto, mas isso é um problema agora que não. O Sistema Nacional de Saúde é uma responsabilidade pública. O Estado tem que dar a cara por isto, tem que pensar, seja qual for o governo, que tem que dar resposta por isto. Não pode dizer tenha paciência, é assim porque tem que ser assim. Quer dizer, temos que pensar. Foi uma das conquistas do 25 de Abril extraordinárias. Mas no Serviço Nacional de Saúde há vários componentes. Há o componente da prestação de serviços, da prevenção, e há uma coisa que alimenta muito o medo, que é a ignorância. A pessoa que tem uma dor no peito e que não sabe nada, assusta-se muito mais do que se tiver uma literacia em saúde, que é um problema de educação e de cidadania. Aqui e na terra onde os curandeiros fazem fortuna. E agora Há vários tipos de curandeiros. Há vários tipos de O curandeiros. Dr. Google Devo também dizer implica mais medo que ainda. alguns merecem imenso respeito. Pessoas com quem também trabalho muito com contadores de histórias, que são pessoas extraordinárias e que sabem, por exemplo, acalmar o medo das pessoas, porque já viram muita gente com dor no peito, não é? E a dor no peito pode ser por um desgosto de amor, não é? Ou por dor no peito. E aí não há remédio que valha. Mas pronto, agora tirando um bocadinho de teatro que a gente também tem que fazer, é de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser pensado desta maneira. Não é médicos e enfermeiros. Porque, por exemplo, um centro de saúde começa no segurança que está à porta, que muitas vezes está a fazer o que não devia fazer, que é um trabalho de um administrativo, mas faz. Porque tem olhos, porque olha para as pessoas e tem uma relação com as pessoas. É a primeira pessoa que as pessoas conversam. E normalmente, muitas vezes, até é de uma empresa que está ali através de um contrato, nem é do quadro, nem sabe quanto é que ganha a enfermeira, nem a enfermeira sabe se calhar quanto é que ele ganha. Houve uma época em Portugal em que houve uma dinâmica de gestão no Serviço Nacional de Saúde que levava a que as equipas se sentassem às mesas e falassem uns com os outros. Essa parte hoje está um bocadinho arredada, porque a própria formação dos profissionais forma-os para a hierarquia e não para a solução. Nós temos profissionais extraordinários em enfermagem. Temos uma formação
reconhecida internacionalmente, quando aqui se dizia mal de tudo, que a escola pública era uma desgraça, que toda a gente era analfabeta, que no tempo do Salazar é que era bom, que eles na 4ª classe sabiam os rios todos, os que lá iam, porque aqueles não tinham sapatos, não punham lá os pés, mas pronto, não interessa. A ignorância, mais uma vez, é o nosso principal inimigo. Porque faz as pessoas não só dizerem muito disparados, como abanarem com as orelhas ao primeiro disparate colorido que lhe dizem na televisão, ou noutro sítio qualquer. Porque têm que se agarrar a uma coisa qualquer. Portanto, nesse aspecto, a literacia em saúde é uma coisa muito importante e era uma das funções também do Serviço Nacional de Saúde, que permitiria que as próprias urgências fossem, a seu tempo, eliminadas. Outro aspecto, e é muito importante, numa população envelhecida, é toda a rede social que existe à volta, que leva a que haja um imenso desperdício, às vezes, de recursos, porque um internamento num hospital é uma coisa caríssima. É caríssima e tem que ser. E não é por ser só um que precisa daquilo que deixa de haver a tal solidariedade que nós, pelo menos, acho que devemos levantar. Defendemos. Mas, de facto, tem que haver alguma racionalidade nos custos, não é? E alguma boa gestão por parte da entidade que nos representa a todos, porque, no fundo, também é dinheiro de todos que está a ser ali utilizado. E, de facto, ter uma pessoa num hospital é não só caríssimo, portanto, é de evitar, se puder estar numa unidade de cuidados continuados, ou se tiver apoio em casa, é mais humano e mais barato. E é também menos arriscado, porque, por exemplo, o risco de morte pelas bactérias hospitalares, qualquer médico vos esclarece que é uma coisa séria, não é? Portanto, não é pôr as pessoas na rua só porque estão lá a gastar o dinheiro. É porque às vezes é perigoso para as pessoas. Estar no hospital. Exatamente, pode ser perigoso, não é? Pode ser perigoso em determinadas circunstâncias. Agora, de facto, a circulação de profissionais, a famosa caça de cérebros, não é? Ou quanto vale uma enfermeira portuguesa no Dubai? Podia ser também uma radionovela muito interessante. A história de Jéssica, enfermeira portuguesa em Glasgow. E de facto, nós ainda há pouco nós temos de facto esse orgulho e devemos ter esse orgulho dessa formação. Por outro lado, as pessoas, em qualquer profissão, a certa altura deitam contas à vida. E nós também temos uma tradição de, pelo menos uma parte da população, procurar melhor vida noutro sítio, não é? Para bem e para mal. Às vezes com a ilusão de que, porque também não fazem as contas ao que ganham e não ao que gastam, não é? Às vezes também acontece isso, não é? É um dos dramas da imigração. Agora, do ponto de vista do país, o país tem não só que cativar e seduzir, como há bocado disse, cativar e seduzir, para as pessoas se espalharem pelo território e não viverem todas em monte no mesmo sítio. Isto não é só uma questão de marketing, não é? As pessoas têm, de facto, que sentir, não é só entender, mas sentir que estão bem e que têm confiança nos próximos anos. Sobretudo as pessoas que vão ter filhos, que são aqueles que vão dar o futuro, não é? A decisão dessas pessoas é muito mais comprometedora para o país do que de um médico com 50 anos que emigre. O que me preocupa são os jovens, que vão depois criar laços noutros locais. Dificilmente agora regressam, não é? Daí, a política de desincentivo da carreira, eu não vejo num aspecto de uns merecerem tanto ganhar uns como outros, não vou entrar nessa discussão, isto é uma discussão sindical. Não quero que seja. Vou entrar do ponto de vista do investimento. Se eu não crio interesse para que a pessoa permaneça, o que é que eu estou a fazer? Estou ano após ano a fazer nascer aquele grilo atrás da cabeça, pensar da pessoa, se calhar estou melhor noutro sítio. E a precariedade e a ausência de carreira vai criando a cultura de tanto faz a estar aqui como noutro sítio qualquer. Ou seja, é uma cultura de desprezo. E isto é mau. Mas eu queria falar da saúde do outro ponto de vista, que é, de facto, os gastos que disse da OCDE. Esse dado, nós não podemos vê-lo desligado do resto. Porque podia ser um bom sinal. Gastar menos em saúde, porque não era preciso gastar haver tanto. uma rentabilização do mesmo... Ou seja, não fazer maus investimentos. Portanto, tem que ser mais fino e ver em que é que se gasta. E, por exemplo, o aumento da despesa, nomeadamente na saúde mental,
com o desaparecimento de algumas respostas à saúde mental e o aumento do consumo de fármacos, é uma coisa que acho que nos devia preocupar a todos. Porque isto não está a fomentar mais saúde, está a revelar um problema que não está a ser, há um desequilíbrio que está a ser aparentemente equilibrado, mas que de facto não vai à raiz da situação. E esses dados, muitos profissionais de saúde que se têm intervido sobre o Serviço Nacional de Saúde estão particularmente preocupados porque veem a situação diariamente. A questão dos médicos de família é uma questão de facto financeira também, não é? E de distribuição pelo território. Tão financeira, veja que há pouco falei nos médicos que são contratados como tarefeiros para substituir e no centro de saúde da minha terra. Verifiquei a semana passada que os médicos que lá estavam nessas condições não recebem há 2 meses. E a justificação... Mais outro mapa. E a justificação... Quando disse cativar, não era cativação. É uma questão de contratação pública, porque é complicado o sistema burocrático da contratação pública. E não é admissível para mim que haja qualquer contratação pública, qualquer situação burocrática que impeça que as pessoas recebam com a regularidade que é prevista o seu vencimento. E depois isto também prejudica o funcionamento do Serviço de Saúde. Vamos ter mesmo que as cativações eram um tema de exato, estas matérias muito interessante. Gostava muito de discutir esse tema. Mas vamos mesmo terminar o Checkmate, agradecer uma vez mais a vossa presença. Peço desculpa aqui no debate de algumas das matérias que acabam por ser as mais estruturantes também para o país e também para as realidades locais com que vão lidando todos os dias. O Checkmate regressa na próxima semana. Na próxima semana voltamos ao Conselho de Benavente. Bom dia.